Ceará Mesa, gastronomia e hospitalidade como meios transformadores. Hoje eu convoco a academia. Vanessa Moreira, nascida no Rio Grande do Sul, mas aos 12 anos já adotou a Terra do Sol como pátria. Vanessa, é um prazer enorme recebê-la. Olá, o prazer é todo meu, a oportunidade de discutir o alimento enquanto cultura, de pensar as práticas alimentares inseridas dentro das manifestações culturais e, mais ainda, pensar o vegetarianismo, que é uma nova forma de se alimentar tão em voga. E tão em curso, né? Isso. Bem, eu devo acrescentar que a Vanessa, ela fez a graduação dela na UES em Ciências Sociais. Depois ela fez um mestrado em Antropologia Social, especificamente indo para Recife e se apropriando daquilo que o lado mais civilizado daquela região da Zona da Mata. E ela encontra com essa seita indiana, os Hare Krishnas, e tem muito a nos contar, especialmente com relação a esse lado místico, espiritual, mas especialmente a alimentação. Então, essa história de que os vegetarianos estão crescendo no mundo. Sim, é uma grande tendência essa nova forma de se alimentar. Eu percebo que existem vários elementos que contribuem para isso. Quando a gente percebe que o alimento é cultural, é uma construção cultural, que o gosto é uma construção cultural, a gente entende que as formas de se relacionar com a natureza também são construídas dessa forma. Desde a década de 70 que se pensa como interagir com a natureza. E isso fez com que surgissem novas formas de se alimentar, que se repensasse isso. Então, quando eu entro na academia em 2001, me chama muito a atenção o exótico, que é assim que nasce a base da antropologia. E eu me deparo com os Hare Krishnas, que já repensam essa forma de estar no mundo. Eles têm o Bhagavad Gita, que é como se fosse a Bíblia deles, uma forma de se guiarem, né, dentro da sociedade. E assim eles fazem o quê? A partir desses escritos indianos que são milenares, eles seguem pressupostos de como se alimentar. E assim a gente nota, todas as sociedades seguem normas de se alimentar, porque ela incide em valores, símbolos, condicionamentos éticos e morais. E assim os Hare Krishnas, aqui em Fortaleza, se comportam de uma maneira muito específica, porque de acordo com as normas alimentares, eles vão tentar adaptar. Então, eles não podem fazer o uso de carnes nas suas receitas. Eles têm um tripé que é o grande norte deles. Isso, que é bondade, paixão e ignorância. Bondade, paixão e a ignorância. E eles têm que reverter isso para a alimentação. Comer nos modos da bondade além de não fazer o uso da carne na comida, eles precisam fazer uso de alimentos que sejam condicionados de forma apropriada, que não tenham passado por nenhum processo industrializado. E dessa forma, como eles estão se alimentando, eles estão interagindo com as formas de produzir esse alimento. Eles têm que pensar em toda a cadeia. É muito atual, porque o mundo vive um questionamento muito grande com relação a essa alimentação industrial. Esse grande junk food, ou a comida industrial, descartável. E aí quando você pega uma cultura milenar e ela, exatamente por ser milenar, ela é clássica e ela se renova sempre porque ela é eterna, ela traz a possibilidade de gerar alternativas que criam exatamente o entendimento de que, ei, alguma coisa está errada na alimentação do homem. Vamos sair dessa comida industrializada e vamos para uma coisa mais natural. E olhando o nosso acervo, quer dizer, quando você pensa o clássico baião de dois nosso, ele é um autêntico alimento que vem de uma forma simples, sustentável e carregou esse nosso Ceará nas costas, né? Isso. O baião de dois é bem significativo das nossas práticas alimentares. Ele ressurge um sertão e está na mesa dos grandes restaurantes aqui em Fortaleza. Quando eu penso as formas vegetarianas de se alimentar, eu quero traçar
esse paralelo de como pensar a comida que é nossa e que entra num prato ressignificando um novo estilo de vida, porque essas adaptações elas são de acordo com o fluxo da sociedade e atualmente se pensar nas formas saudáveis, num estilo de vida, porque comer é revelar-se. Dependendo do que eu como, eu mostro, comer é revelar-se. Já dizia o Savahan, né? Diz-me o que comes e dir-te-ei quem és, né? Não é isso? Da fisiologia do gosto, isso aí. Que ele é muito importante, inclusive, para a gente pensar no como o gosto é uma construção social. A gente aprende a comer desde a hora que nasce. A forma como a gente vai se alimentar, em que horários. Pensar que o cearense tem ainda uma marca identitária na alimentação é a partir dessas categorias criadas que socialmente somos vulneráveis às nossas condições biológicas, né, e geográficas, mas socialmente a gente adapta com as nossas técnicas de produção, com o que o ambiente nos permite, os alimentos que vão fazer parte da identidade de um grupo, de uma sociedade. Que é o selo cearense. Isso. Eu sou cearense. E eu vou te pedir um minutinho, que a gente vai e volta, mas aí nós vamos falar um pouquinho também sobre o potencial da polpa do caju, em cima desse viés, e do seu projeto de tese. A gente volta já. Vanessa, agora chegou a hora da gente falar sobre o seu projeto de tese de doutorado, que é muito interessante porque você pega exatamente essa milenar cultura dos Hari e traz para uma possibilidade de uma alimentação muito saudável a partir de uma base que eu chamo civilizada, lá a Zona da Mata, a zona de Recife. Como é que é essa história? Então, pesquisando os Hare Krishnas por muitos anos, eu compreendi que as normas alimentares, elas são condicionadas por questões éticas, morais, simbólicas, culturais, e levam em consideração ainda que o indivíduo é biopsicossocial. Então, assim, eu percebi que o vegetarianismo fazia parte de um complexo que envolvia esses indivíduos, porque, além de tudo isso que norteava, que eu considero cultural, existia uma questão que eu achava que se sobressaía, que era qualidade de vida e um novo estilo de vida. Então, assim, eu pensei, alargar as discussões que eu fazia com os Hare Krishnas, que já se apropriavam de uma religião que é bem marcada pelas práticas alimentares por serem vegetarianos, e estendi isso para os vegetarianos de forma geral. Escolhi Recife porque é um espaço onde as manifestações culturais são bem marcadas e onde a alimentação tem uma força muito grande. O uso intenso que eles fazem do cominho, em quase todas as receitas deles, da macaxeira, do inhame. E, ao mesmo tempo, eu notava que lá tem muitos restaurantes étnicos, tem cozinha mexicana, indiana, do mundo todo, não que Fortaleza não tenha, mas lá eu notava uma força maior. E, além disso, muitos restaurantes vegetarianos, que em Fortaleza a gente conta nos dedos. Tem muitas opções que tem o cardápio com essas opções, mas restaurante exclusivamente vegetariano lá eu encontrei em abundância. Então, eu pensei, vou tentar compreender como em Recife os vegetarianos se comportam, porque o Hare Krishna em Fortaleza não é o mesmo Hare Krishna em Recife, porque aqui em Fortaleza eles criam, a partir da oralidade, do repasse de receitas, uma forma de se alimentar. Porque como é que eu transformo receitas milenares em receitas que eu possa fazer em Fortaleza no século XXI? Então, eles fazem um uso excessivo do curry e de ingredientes que se encontram em Fortaleza. Então, eu pensar os vegetarianos em Recife é eu considerar que dentro daquela sociedade, daquele grupo social, eu tenho marcas identitárias das práticas alimentares que vão afetar incisivamente
a forma como eles vão se alimentar. Então, eu tracei o meu objeto de pesquisa dessa forma, compreender como os vegetarianos recifenses fazem essa hibridização, essa bricolagem cultural entre ser vegetariano, que é uma nova forma de se alimentar, com a forma que eles já se alimentavam. Isso é muito interessante porque o potencial que tem a agricultura familiar, no Ceará principalmente, na produção de vegetais, termina sendo um norte para isso aí, né? Sim. Quando eu penso nas formas de se alimentar em Fortaleza, é impossível a gente não falar da macaxeira, da gente não se remeter aos insumos que são bem regionais e que a gente encontra no prato de todo mundo. Uma prática alimentar não pode ser desvinculada de todo um processo de uma cadeia produtiva. Eu vou encontrar no prato do cearense, de alguma forma, o que há muito tempo vem sendo colocado. Lógico que as atualizações permitem, porque a globalização e toda a consequência disso faz com que esse mesmo prato que tem a macaxeira, ele possa ter o sushi, ele possa ter outros ingredientes. Pensar em alimentação saudável, agora a gente problematiza esses novos grãos, a chia, a linhaça, que faz dos alimentos funcionais e que, de alguma forma, a gente pensa assim, a alimentação é tradição e inovação, porque o gosto, a construção do gosto, a gente não pode esquecer, ela faz com que as adaptações aconteçam de formas diferenciadas em cada grupo social. Né? Imagina só, você poder produzir uma paçoca onde sai a carne de sol e entra a carne do caju. Eu já fiz essa experiência, te confesso que é surpreendente, porque quando você pega a polpa do caju e tira a acidez dela e dá uma selada nela, ela fica com uma consistência maravilhosa. E aí quando você une isso, a própria cebola roxa e a farinha de mandioca, que o Câmara Cascudo já sentenciou que ela é o tubérculo, é a rainha do Brasil. E hoje essa tendência do uso da mandioca através da tapioca e das suas variedades são oportunidades que se multiplicam. E eu fiquei encantado com o seu projeto porque eu vejo que a forma acadêmica como você está direcionando, você está trazendo para práticas do bem, até pelo princípio espiritual, mas especialmente pelo que podemos agregar em cima do nosso microclima de vegetais e dessa nossa longa história. Na pesquisa eu friso bastante o espaço social dos restaurantes. O restaurante é um lugar em que ele proporciona uma discussão que vai para além do simbólico. Lá ele permite que os valores econômicos e simbólicos em torno disso sejam revividos. Quando eu penso o caju de uma outra forma, indo para o restaurante, indo para essa mesa, é onde eu consigo de alguma forma revalorizar esses ingredientes que são tão ricos e tão nossos dentro de um prato numa outra instância. E isso se alarga de uma forma que é bem interessante. Vanessa, eu vou ter que te chamar de novo aqui para a gente voltar. No andamento aí da tua pesquisa, vamos agendar aí já um futuro retorno seu para você fazer uma leitura aqui como andam essas pesquisas. Vamos sim, vai ser um prazer falar de comida. E o nosso Ceará Mesa só tem a agradecer seu lado de pesquisadora, essa fixação em cima da antropologia do alimento. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E a vocês, obrigado pela audiência e uma feliz vida para nós.